Amém. Você pode se assentar. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E eu quero, nessa noite, pensar com você sobre a verdade sobre Jesus, que você não pode esquecer. Talvez um dos grandes problemas do ser humano é que, geralmente, a gente se esquece do que devia se lembrar e se lembra do que devia esquecer. E sempre que você se lembra do que você deveria esquecer ou coloca na mesa aquilo que deveria ficar debaixo da mesa, geralmente isso só traz confusão. Quem aqui nunca teve uma treta em casa por conta de algo que deveria ter ficado lá no passado, mas de uma hora para outra alguém foi e colocou sobre a mesa? Eu lembro que eu ainda era seminarista, há quase 30 anos atrás, e eu pregava sempre numa igreja, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma irmã nessa igreja que ela não podia me ver. Sempre que ela me encontrava, ela falava assim: seminarista Tércio. Ela era muito educada, puxava no R. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta para lhe fazer. E eu, educadamente, falava: pois não, minha irmã. E era cada pergunta assim, fora do normal. Um dia eu estava chegando nessa igreja, e quando eu levanto os meus olhos, quem vem? A dita cuja. E ela se aproximando, e eu fiz uma oração e falei: Senhor, me torna invisível aos olhos dessa irmã. Mas eu acho que o anjo que estava de plantão não encontrou pano suficiente para me cobrir. Ela me encontrou e falou assim: bom dia, irmão. E eu, educadamente, disse: bom dia, minha irmã. Eu dei aquele sorriso falso que você também sabe dar. E aí ela falou: posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: mas com toda a alegria eu a responderei. E ela virou para mim e disse assim: estava pensando, crente acredita em casa mal assombrada? As perguntas dela eram nesse nível. Eu parei e falei assim: hoje, Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade de eu me livrar dela. E eu disse assim: minha irmã, eu não sei o que todos pensam, mas eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito em fantasma. A mulher abriu um olho do tamanho do mundo e falou assim: como assim? Eu falei: calma, relaxa, deixa eu molhar o bico. Eu falei assim: o que é um fantasma? Algo que deveria ter desaparecido, deveria estar morto, mas de vez em quando aparece. E eu falei: eu acredito em casa mal assombrada, eu acredito em família mal assombrada, eu acredito em casamento mal assombrado, lugares aonde coisas do passado vêm visitar o presente só para perturbar. E por vezes a gente se lembra daquilo que a gente deveria esquecer, e isso acaba trazendo angústia e perturbação. Mas quando a gente se esquece daquilo que a gente deveria lembrar, a gente traz para o nosso coração desencorajamento e frustração. Você lembra de Davi? Quando ele se apresenta para lutar contra o gigante filisteu, e todo mundo desencoraja, ele se apresenta a Saul, e ele traz à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Ele diz: olha, um dia eu estava cuidando do rebanho do meu pai, apareceu um leão, eu venci o leão, apareceu um urso, eu venci o urso, e o mesmo Deus que me deu vitória contra o urso e contra o leão, vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. Quando eu trago aquilo que eu deveria esquecer, eu só trago problema e confusão. Mas quando eu esqueço daquilo que eu devo lembrar, eu sou dominado pelo desânimo e prostração. Por isso, o pastor Alcides falou alguns instantes atrás sobre cansaço. Diante das lutas da vida, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, ele vai trazer à nossa memória algumas verdades que têm o poder de nos dar esperança. A Bíblia diz assim, verso 1: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é inspirada pelo teu Espírito, ela foi preservada ao longo dos séculos, e ela chega a nós neste tempo para nos dar direção, para nos dar orientação, para nos mostrar, ó Deus, a forma como o Senhor deseja que nós vivamos. E te peço, ó Deus, fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos livros menos compreendidos e por isso menos lido da Bíblia, mas que deveria ser estudado e lido pelos cristãos, é o livro de Apocalipse. Até porque a palavra de Deus vai dizer, no verso de número 3, que há uma bem-aventurança em quem lê as palavras, que ouve e quem guarda aquilo que aqui está escrito. Eu e você precisamos entender que, antes de ser um livro, o Apocalipse, ou a literatura apocalíptica, era um tipo literário. Assim como você vai encontrar na Bíblia livros que são históricos, como o livro de Reis, como o livro de Crônicas, como o livro de Atos. Você vai encontrar livros de sabedoria, como o livro de Provérbios, como o livro de Eclesiásticos. E alguns vão dizer que o livro de Tiago é o texto de Provérbios do Novo Testamento. Assim como você vai encontrar na Bíblia textos biográficos, como os Evangelhos, você vai encontrar também a literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica, ela surge no meio do povo hebreu com um único propósito: gerar no coração do povo esperança. A literatura apocalíptica, ela surge em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade,
para fazer com que o povo não permitisse que a sua esperança se apagasse. É por isso que a literatura apocalíptica, por vezes, ela vai se utilizar de números. Você vai ver aqui, por exemplo, o número 7 sendo repetido várias vezes, os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, mas fala da perfeição. 7 é o número da perfeição. Você vai ver a ideia de figuras metafóricas. Jesus aqui é apresentado, quando chega lá no verso de número 13, vai falar que ele usava vestes que chegavam até os seus pés, que falam sobre a sua realeza, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, atinando para o mesmo fato, cabelo branco como a pura lã, brancos como a neve, que fala sobre a sua eternidade, seus pés como latão reluzente, que fala sobre a sua firmeza, voz como de muitas águas, fala da sua voz poderosa, o olho como chama de fogo, é aquele olho penetrante que vê todas as coisas. Então o texto apocalíptico, ele se vale de todas estas coisas, que faziam sentido para quem recebia a carta, mas que se caísse nas mãos de um povo, do observador, do opressor, o opressor não entenderia. Deixa eu facilitar para você. Na sua adolescência, você ainda lembra da sua adolescência? De repente já faz um tempinho, mas pode ser que você lembre. Às vezes você escrevia, eu não sei se era comum no lugar onde você cresceu, mas lá onde eu cresci as meninas escreviam diário. Quem aqui viveu isso na adolescência? Pode levantar a mão aí, escrevendo diário, tá? Pode abaixar. A alegria das meninas era escrever no diário. E qual era a alegria dos meninos? Mas como é que a gente fazia para ler? Elas emprestavam? A gente fazia o quê? Achava. Era compartilhamento, era. Fazia o quê? Roubava. Se você, menino aqui, já roubou um diário, respira, por favor. Então é com você que eu estou falando. Só que tinha um problema. Quando você pegava o diário das meninas, você não entendia nada. Elas entendiam o que estavam falando, mas você ficava totalmente por fora. A pera encontrou com a goiaba, que deu um sorriso para a maçã. Você falava, isso é coisa de doido, gente. Essa menina vão me internar. Manda para o Pinel. Você viu o leãozinho? Leãozinho sorriu para a oncinha. Fala, meu Deus, que diabo é isso, gente? E naquela época não tinha CAPS. A gente não tinha para onde mandar essas meninas. Mas elas entendiam tudo. Agora, se um pai parasse para ler, falava assim, ai, que bonito, minha filha ligada na natureza. A menina namorando com força. E o pai dizendo assim, olha, ela gosta da natureza do leãozinho. Gosto muito de você, leãozinho. E o pai achando aquilo bonito. Bem, a literatura apocalíptica é mais ou menos assim, ela se vale de códigos que eram comuns para o povo, mas que eram incomuns para aqueles que o liam. E aqui neste texto, no capítulo 1, existem algumas verdades que eu quero deixar para você, e que eu quero que você viva nessas verdades hoje e sempre. A primeira coisa que me chama a atenção é que o livro de Apocalipse, ele nos chama a olhar a história sob a perspectiva do alto, sob a perspectiva do céu. O texto começa dizendo assim, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O nome Apocalipse significa isso, revelação. É o mesmo ato de abrir a panela, é o mesmo ato de abrir as cortinas. Os dias eram difíceis. O livro de Apocalipse foi escrito provavelmente na década de 90 do primeiro século. O imperador romano era Domiciano. Ele era um imperador tão cruel que surge um mito de que Nero havia ressuscitado.
Cristãos estavam sendo, quando a gente cantou hoje, o Coliseu não matou a igreja, não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Acredita-se que a pior perseguição, pior que a de Nero na década de 60, foi a que Domiciano infringiu por volta da década de 90. Cristãos sendo lançados nas arenas, cristãos sendo jogados no Coliseu. A Via Ápia, uma das principais vias de Roma, ela era praticamente toda iluminada com corpos de cristãos incandescentes. Cristãos eram jogados no betume, eram amarrados nos postes, e ali os seus corpos iam iluminando a cidade. Pessoas perdendo suas propriedades, pessoas abandonando a fé. E alguns estavam dizendo assim: o que está acontecendo com a gente? Todos os discípulos de Jesus, a essa altura, já tinham sido martirizados. O único que estava vivo era João. E se você perguntasse para um cristão, ele diria para você assim: a gente está perdido, a gente está enrascado, as coisas agora vão de mal a pior. Nós já estamos perdendo os nossos líderes, perdendo as nossas posses, perdendo a nossa liberdade. Que momento, que fase! E o Senhor vai ao encontro deles para dizer assim: olha, vocês já conhecem a versão do império, vocês já conhecem a versão do medo, vocês já conhecem a versão que outros irmãos deram. Agora está na hora de vocês olharem a história a partir da minha versão e da minha ótica. Irmãos, nós precisamos enxergar a vida e os eventos da vida com visão do alto. Quando eu olho para a Bíblia, eu sempre percebo a forma como Deus enxerga as crises na nossa ou na experiência humana. O primeiro milagre que Jesus realizou, ele realiza numa festa de casamento. O casamento, a festa passa por uma crise de desabastecimento. E aquilo que parecia ser um sinal de vergonha para aquela família se torna uma oportunidade para que Cristo manifeste a sua glória e os discípulos pudessem crer nele. Eu fico vendo Jesus no Evangelho de João, capítulo 9, quando ele vai passeando, caminhando com os discípulos, e eles se deparam com um cego de nascença, e os discípulos fazem a seguinte pergunta: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim, ele ou os seus pais? E Jesus responde: nem ele, nem os seus pais pecaram para que ele nascesse assim, mas tudo isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Eu fico enxergando Jesus, como falávamos aqui no domingo passado, diante do túmulo de Lázaro, 4 dias de morto, a irmã já jogando a toalha, todo mundo já sem esperança, e Jesus virando para aquela família e dizendo: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Eu acho tão interessante no livro do profeta Abacuque. Abacuque começa o seu livro meio pistola com Deus. Ele vai fazer uma pergunta para Deus que talvez você nunca tenha feito, mas talvez já tenha pensado. Ele diz assim: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar, o Senhor vai me responder? Até quando? Eu não sei se você já vivenciou experiências onde você disse para o Senhor assim: Senhor, até quando? O capítulo 1 dele todo é isso. Ele perguntando: Senhor, até quando? E o Senhor responde para ele: está ruim? Tem uma má notícia para você, vai piorar. Ele fala: Senhor, para com isso. E aí ele fala: eu estou levantando os caldeus, um povo da Babilônia. Eles estão vindo aí para disciplinar vocês. No capítulo 2, algo de interessante acontece. A Bíblia vai dizer que ele sobe para a sua torre de vigia. A torre de vigia era um lugar aonde o sentinela da cidade ficava e conseguia enxergar as coisas do alto. E ao ver as coisas do alto, ele tinha uma visão totalmente diferenciada daqueles que estavam na planície. Ele via os inimigos se aproximando, ele via os eminentes ataques, ele via as eminentes dificuldades. E quando ele sobe na torre de vigia, quando ele vai para o andar de cima, no capítulo 2, e só por ter estado no andar de cima no capítulo 2, ele pôde declarar o que declarou no capítulo 3, e que nós cantamos nessa noite: se a figueira não florescer, se não houver fruto na vide, se o produto da oliveira mentir, ainda assim eu me alegrarei. A gente precisa olhar para as dificuldades da vida
e falasse: Senhor, me dá a capacidade de ver, ou de pelo menos crer, que no meio dessa confusão toda, o Senhor está gerando uma coisa nova. Senhor, eu já sei o que o médico tem a me dizer, eu já sei o que o advogado tem a me dizer, eu já sei o que meu terapeuta tem a me dizer, eu já sei o que o gerente do banco tem a me dizer, e eu não quero desprezar nenhum desses pareceres, eu não quero viver fora da realidade, como uma pessoa alienada, mas olha, o que vai alimentar e sustentar a minha vida nesse tempo é, sobretudo, visão do céu. Eu quero uma revelação do Senhor para este momento que eu estou vivendo. Irmãos, nós precisamos ter visão do alto. O texto começa a revelação do céu, e João pegou a visão. Tanto que no verso de número 9, ele vai dizer assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. E ele usa uma palavra muito interessante aqui. A palavra sofrimento no original é a mesma palavra que se utilizava para pisar uma uva, para que dela saísse o suco. Eu não sei se você gosta de caldo de cana. Se você não gostar, você pode comprar e me presentear, e Deus vai te abençoar, e eu vou me alegrar, louvado seja Deus por isso. Mas para chegar no caldo, gente, é um processo. Pega a cana, passa naquele negócio ali. Eu não gosto nem de olhar a pessoa passando na moenda, que eu sempre tenho a impressão que a mão da pessoa pode ficar ali. Eu morro de medo. Eu sou ansioso, né? Então eu estou em tratamento, mas eu sou ansioso. Fazer o quê? Aí eu fico olhando e falo: vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Já 3 pessoas foram assistir divertidamente e disseram que quando viram ansiedade lembraram de mim. Eu estava assistindo ao lado da Érica, ela olhou para mim quando entrou ansiedade e falou assim: conheço alguém assim. Eu falei: é daqui de Maceió? Aham. Deve ser o Sandro ou o Ricardo, alguém lá da Colher. Aí no outro dia uma irmã falou com ele assim: gente, eu estava assistindo divertidamente, quando entrou a ansiedade, pastor, eu lembrei do senhor. Eu falei: ai, que bom, né? É igual um rios que eu vi um dia desse, que uma pessoa falou assim: se você ganhasse uma caixinha de Rivotril, você daria para quem? Ela falou: para mim mesmo, porque eu estou atrasado com o meu. João pega a visão e ele diz assim: essa dor que eu estou passando não é a dor do abatimento nem da destruição, mas é a dor do crescimento e da aprovação. Ele diz, ele usa essa expressão quando fala de sofrimento. Não é abatimento e reprovação, é crescimento e aprovação. E a gente só consegue declarar isso quando a gente enxerga a vida a partir do alto. Gente, é muito fácil a gente declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é difícil quando a vida da gente se desencaixa, a gente crer nisso. É difícil quando a gente se torna a lição. A gente sabe que Deus, é fácil a gente declarar que Deus é Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, até que nós tenhamos uma dor que faça com que os nossos olhos não parem de chorar, que sangre a nossa alma. E a gente só consegue atravessar esse tempo quando a gente se lembra que Jesus é aquele que nos convida a ver a vida a partir de uma nova perspectiva. Há uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. Esse texto vai nos mostrar que Jesus é aquele que vai nos lugares aonde ninguém mais poderia ir, ou mesmo se pudesse, não iria nos encontrar. O verso de número 9 vai dizer que João estava exilado na ilha de Patmos. E no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta. Gente, a ilha de Patmos era uma colônia penal terrível. Era uma colônia penal tão agressiva que os escritores vão dizer que para o camarada sobreviver à ilha de Patmos,
muitos dos prisioneiros ali recorriam aos alucinógenos. O cara tinha que recorrer à droga para poder aguentar o tranco de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar onde não tinha visita, onde ninguém queria ir para lá. Falar que alguém estava exilado na ilha de Patmos era como que dizer, ele está num lugar de onde ele nunca vai sair. É estar num lugar que, se alguém não for buscá-lo, de lá ele não sai. Estar na ilha de Patmos era estar no lugar do esquecimento, do abandono, da invisibilidade, da dor. Estar na ilha de Patmos era estar, como diz na expressão popular, num lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E Mano Brown do Racionais MC vai dizer, não vê porque está chorando em outro lugar. A ilha de Patmos era fim da linha. Fim da linha. Eu não sei se você já se encontrou no lugar da invisibilidade, do abandono, do desânimo, onde ninguém nem sequer ouviu o seu grito de socorro e não houve quem secasse as suas lágrimas. Irmão, ontem foi dia do amigo, e eu louvo a Deus, irmãos, pelos amigos que Deus me deu. Eu louvo a Deus, eu não sei o que seria de mim sem os meus amigos. E amigo é assim, a gente tem amigo para tudo, né? Você tem que saber aonde você vai colocar cada amigo. Tem amigo que você pode abrir a vida e ele não vai jogar contra você. Tem amigo que quando você está com raiva, você pode procurá-lo. Você fala assim, estou com vontade de matar fulano. Você pode ligar para ele. Você tem que saber para quem você vai ligar quando você quer matar alguém. Se você ligar para o amigo errado, ele vai com você e mata. Aí pronto, perdeu o seu réu primário. Espero que seja o réu primário. Então, você tem que saber para quem você vai ligar. E coisa ruim é você não ter um amigo. Coisa ruim é você não ter com quem compartilhar a vida. Ilha de Patmos é o lugar onde cada um estava cuidando de sobreviver, cada um abanando o seu carvão, cada um preocupado com a sua sobrevivência e subsistência. Pois bem, é lá na ilha de Patmos que o Senhor Jesus se revela. Eu não sei aonde é a sua ilha de Patmos. Eu não sei qual é o momento de agonia, de dor, de desespero, de dificuldade, de luta que você enfrenta. Eu não sei qual é o momento de abandono, de invisibilidade. Eu não sei qual é o momento de falta de solidariedade, onde talvez não haja uma só pessoa que consiga se solidarizar com a sua dor e que diga para você assim no meio das suas lágrimas, besteira, ainda está preocupado com isso, ainda está chorando por isso, ainda está perdendo noite de sono por isso. Pois bem, seja lá qual for, seja lá onde for a sua ilha de Patmos, eu preciso te dizer nesta noite, que Jesus é aquele que vai ao nosso encontro, lá na ilha de Patmos. Irmãos, Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos deixará. Ele prometeu, e é verdade, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, uma das alegrias que eu tenho na vida é ser pai. E eu gosto de estar presente na vida dos meus filhos. Só que tem uma hora que o filho não quer mais que você esteja tão presente na vida dele. Está se doendo? Por quê? Eu vou falar de você então, só por conta disso. Eu nem ia falar, mas eu vou falar da Tisa. Vocês veem esse anjo cantando aqui, não sabem o que eu passo. Agora eu vou dizer, tem tudo a ver com ela. Eu não queria dizer, eu não vim aqui para isso. Mas, aguenta aí, irmão, me ajuda aí, é um momento de desabafo. Minha catarse, botar tudo para fora. Vou te poupar. Mas há um momento em que os nossos filhos não querem mais estar tão grudados com a gente, que a gente até atrapalha. E eu vou dizer uma coisa para você. Está vendo aí, ó, essa lindeza aí, Aurora? Um dia ela não vai querer estar agarrada com vocês, não?
Prepara a Bahia. É verdade. É a mais pura verdade. Eu já cheguei num nível. Esse ano eu estava conversando com a Tilda sobre o aniversário dela. Não ia expor, mas foi expor. Tem que falar da minha filha, falar da filha dos outros. E ela falando do aniversário dela, tal, não sei o quê, porque eu vou comprar o bolo, eu vou isso e tal, pá. Eu falei, tá, e vai ser aonde? Ela falou assim, ué, quem disse que o senhor vai? Eu falei, não, cara. Eu falei, não, mas quem disse que eu quero ir? A minha alegria é só fazer o Pix. Fazer o Pix, passar o cartão. Olha, a palavra está comigo, você quieta. Ao passar o cartão. Mas não foi esse ano, não, já tem uns 10 anos. Não, estou brincando, tem uns 4 anos. Ela não me chama para o aniversário dela. Irmãos, eu nem aumentei a medicação por conta disso. É a vida. Jó nos ensina que tem uma hora que os filhos estão longe dos nossos olhos. Mas nessa hora, eles estão ainda debaixo do olhar de Deus. Se lembra que Jó se acordava, se levantava pela madrugada e intercedia pelos filhos. Porque ele sabia que o filho podia estar no mais distante lugar, na ilha de Patmos, num lugar de difícil acesso, mas ainda que eu não possa chegar lá, o Senhor chega. Jesus é aquele que vai ao nosso encontro na ilha de Patmos. Mas há uma terceira verdade, tantas verdades nesse texto, mas há uma terceira verdade que eu quero chamar a sua atenção. Você precisa voltar a celebrar a grandeza de Jesus. Ele ouve a voz e ele volta. E vê 7 candelabros que representavam a igreja. E vê Jesus caminhando no meio daqueles candelabros. Há cerca de 2 décadas atrás, eu ouvi um sermão do reverendo Caio Fábio, que ele dizia que o mundo só vai ver Jesus se ele conseguir vê-lo no meio da igreja. Não é que fora da igreja não há salvação, não é isso não. É que as pessoas precisam olhar para o nosso meio e ver Jesus em nós. A gente vive criticando os políticos, os líderes, os mais variados. A gente se acha a palmatória do mundo. Mas a gente não está fazendo o dever de casa, não. Se a gente olhar hoje, o tanto de gente que fala assim, não quero coisa com crente, não quero negócio com pastor. Toda semana é um pastor sendo preso. Quando é um só, tá bom. Mas pelo menos 2 ou 3 sendo presos por conta de pedofilia, por assédio sexual, violência contra a mulher. Às vezes, pergunte a quem trabalha na Patrulha Maria da Penha. Se você quiser o telefone de alguém, eu posso fazer contato. Mais de 45% das ocorrências acontecem, sabe aonde? Em lares evangélicos. É gente que está aqui na igreja, estamos de pé. E quando chega em casa, é pancada na mulher. Tenha vergonha, irmão. Tenha vergonha. Você gosta de bater? Me procure no final do culto, não vai bater em mim não, mas eu conheço uns caras que são bons de briga. Você gosta de brigar? Eu conheço uns caras que são bons de briga. Professor de jiu-jitsu, tem uns caras que são bons de tiro. Tu gosta de ameaçar a mulher? Covarde. Tenha vergonha na cara, rapaz. Tirou a mulher da casa do filho dos outros para poder bater na mulher? Ah, pastor, eu não quero um lutador de jiu-jitsu. Dá uns tapas no pastor Alcides, ele está aqui para isso. Mas tem o outro lado. Tem as irmãs que estão batendo nos varões também, hein?
Tem homem apanhando. Tem homem apanhando nessa igreja, amém? Eita! A irmã se entregou. Eu vou repetir a pegadinha. Eu induzi os irmãos ao erro. Entendeu? Não, mas a irmã disse, eu nem vi quem falou. Eu só ouvi, eu falei, tem homem apanhando nessa igreja, amém? Aí uma irmã disse, amém, com muita força. Entendeu? Segura na mão de Deus. E toda a igreja. E vai. Irmãos, a gente precisa fazer o dever de casa. Jesus Cristo será visto no meio da igreja. Mas deixa eu falar uma última coisa mesmo, para concluir esse tempo de reflexão. Perceba que João contempla a grandeza de Cristo. Um dos últimos momentos que João esteve com Jesus, João foi o único discípulo que foi aos pés da cruz. Sim, ele viu o Cristo ressurreto. Sim, ele viu o Cristo ascendendo aos céus. Mas eu imagino, irmãos, que aquela figura do Cristo crucificado, do Cristo ferido, do Cristo humilhado, ficou tatuada na mente, no coração de João. E agora ele tem a oportunidade de contemplar o Cristo vitorioso. Aquele que diz, no verso de número 17, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Algumas versões vão dizer, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Eu já estava aqui antes de tudo começar, e depois que essa confusão toda passar, eu continuarei aqui. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Irmãos, nós não adoramos a um Cristo morto. Nós não adoramos um Cristo crucificado. Nós não adoramos um Cristo que está na sepultura. Aleluia! Nós adoramos a um Cristo que venceu a morte. Louvado seja Deus por isso. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Algumas versões vão dizer da morte e do inferno. Algumas versões vão dizer da morte, da eternidade, dos lugares terríveis, dos lugares tenebrosos. E chave, irmãos, dá-nos a ideia de pelo menos algumas coisas. Primeiro, chave nos dá a ideia de acesso. Você, para entrar aqui nessa igreja, se ela estiver toda trancada, você só entra legitimamente se você tiver a chave. Mas quem tem acesso tem autoridade. Chave na Bíblia dá a ideia de autoridade. Jesus vai dizer, eu tenho uma chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre. Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre toda e qualquer coisa que perturbe você. Precisamos, irmãos, resgatar a visão da grandeza de Jesus. J.B. Phillips, ele escreveu um livro intitulado O Teu Deus é Pequeno Demais. E nesse livro ele fala sobre, ele nos faz um alerta. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Não faça o mesmo. E o que ele estava querendo dizer com isso era o seguinte, olha, não tente criar Deus à sua imagem e semelhança. Você é limitado, você é fraco, você é frágil, você é vulnerável. Não transfira
a sua fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza e dependência para o Cristo, que é todo-poderoso, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, que esteve morto, mas reviveu e vive para sempre, e que tem a chave da morte e do inferno, tem autoridade, poder sobre tudo aquilo que nos perturba. Eu e você precisamos, irmãos, aprender que há poder no nome de Jesus. Eu tenho uma amiga que foi ser missionária nos Estados Unidos, e quando ela chegou na imigração, ela foi para a salinha, apresentou toda a documentação, e foi para uma outra salinha, e foi para uma terceira entrevista. E depois de passar um dia quase inteiro naqueles interrogatórios infindáveis, entrou uma senhora e falou assim para ela: você veio aqui para os Estados Unidos em nome de quem? E logo veio na mente dela a organização a qual ela representava. Mas ela olhou para uma aliança que ela tinha na mão direita, que estava escrito o nome Jesus. E ela falou assim: eu estou aqui em nome de Jesus. A moça olhou, deu um sorriso, disse assim: esses crentes são doidos mesmo. Carimbou os papéis dela. Seja bem-vinda aos Estados Unidos da América. E ela disse assim para mim: Tércio, eu entendi que eu não caminhava na autoridade de nenhum outro nome, a não ser na autoridade do nome de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Tudo. Tudo que você precisa, você vai encontrar em Jesus. Ele é o eterno vencedor.